Essa gravação é a respeito do teste sobre o benchmark que foi desenvolvido na linguagem Go. Eu vou aqui executar então o VS Code para a gente verificar o código e verificar as implementações feitas nesse benchmark. São 7 os algoritmos que serão testados, desde iterativos e recursivos, e também uma atividade de requisição a um banco de dados. Esse banco de dados ele será montado na memória, apenas para a gente verificar a velocidade em single core e também multicore. Os testes eles vão abranger tanto nos 7 algoritmos single core ou multicore de forma ampla. Aqui o código ele vai fazer então a importação das bibliotecas necessárias. Aqui eu estou no main, então o algoritmo está construído no arquivo só. Aqui o sistema já vai captar e depois salvar também essas informações já em uma planilha ao fim do processo. A gente tem então a medição, os algoritmos e assim por diante. Descer um pouco mais, ele vai identificar a memória. E aqui toda a parte do código, as funções, se é recursivo, se é iterativo, de cada um, tanto do Fibonacci quanto do somatório. E também aqui a questão do banco de dados, onde a gente vai montar no banco, fazer as requisições solicitadas para verificar a velocidade de leitura dessas duas colunas. Aqui foi um teste realizado só para verificar se de fato estava havendo a requisição, e sim, porque no modo de leitura das requisições ao banco de dados, o benchmark ganha um fator muito grande na diferença entre single e multicore. Mas isso mais à frente a gente vai demonstrar. Aqui a gente tem toda a parte de menu, então digite 1, digite 2 para selecionar uma ou outra opção. O passo 2, a gente vem até o passo de número 6, aqui o passo 4, o passo 5 e assim por diante até o final. O passo 6 aqui, onde a gente vai definir também a questão do multiplicador e da carga. Eu vou fazer essa execução aqui por 10 vezes, e cada uma dessas 10 vezes ela tem uma carga não de apenas uma execução, mas de várias execuções. E a gente vai chegar no problema do porquê disso. Então aqui eu estou repassando todo o código, um a um. Ele está bem explanado, bem comentado, realmente para a gente verificar o comportamento em si. E aqui o final das 740 linhas. Como eu disse, aqui está implementado tanto o teste para single core quanto para multicore. Eu vou abrir aqui uma aba, aqui a gente tem o material nessa pasta, onde o problema que ocorre inicialmente, dada a velocidade com que o Go processa as requisições, é que quando nós fazemos um ciclo apenas de cada um dos algoritmos, o sistema operacional ele demora, em média, ida e volta, e esses são números aproximados, 200 nanômetros para poder, então, verificar no sistema que horas são. Dessa forma, quando o Go dispara uma requisição para a CPU fazer um processamento ali de qualquer um dos 7 algoritmos que nós estamos testando, essa verificação e esse processamento é feito, na média também, em 20 nanosegundos. Dessa forma, o tempo ele fica zerado e com isso há um estouro do número de retorno. Então, o que a gente precisa fazer é, como a CPU ela é muito mais rápida do que o sistema operacional em devolver o horário inicial e o horário final para a gente poder medir o tempo, o que nós precisamos fazer aqui, o que foi feito, foi colocar mais ciclos para a gente eliminar ali o overhead, que aqui no caso é de 10 vezes, então custa 10 vezes mais para o sistema operacional fornecer a hora do que a velocidade com que a linguagem Go processa aquele único ciclo. Então a gente precisa dissipar esse overhead fazendo o quê? Colocando mais camadas de processamento e assim depois dividindo a quantidade de processamentos pelo tempo de execução. Assim a gente vai ter o throughput, que é a vazão, e conseguir tanto dissipar o overhead quanto ter uma métrica confiável. A gente pode verificar aqui que quando o ciclo é feito apenas uma vez, eu processo o Fibonacci iterativo, recursivo ou fatorial, somatório ou ainda a requisição ao banco de dados. Quando a gente faz apenas um ciclo, o que acontece? O sistema ele não consegue computar o tempo.
ele fica zerado. E como ele fica zerado e aí ele faz a divisão por zero, ele tende ao infinito e estoura a saída do número inteiro, retornando para a gente esse grande número aqui, negativo, na linguagem Go. Então, apenas um ciclo é muito veloz para que o sistema consiga medir e nos dar uma métrica confiável. Como que a gente resolve isso? Aumentando a quantidade de ciclos de cada algoritmo. Em vez de eu processar o algoritmo apenas uma vez, eu processo ele várias vezes e aí sim, dessa forma eu vou ter aqui um tempo que não vai estar zerado, porque ele vai ter custado mais do que os 200 milissegundos para processar aquela quantidade de dados, e aí a gente consegue fazer a divisão para ter aqui a vazão realizada, que é o throughput. Vamos verificar aqui em uma outra imagem que a gente pode considerar aqui o single core. Aqui no single core, então, quando a gente seleciona aqui, ó, definição do número de rodadas, pode ser de 1 a 100, aqui eu selecionei apenas um, e aqui o modo sequencial, ou seja, single core, ele vai processar num núcleo apenas. Aqui os outros fatores, e por fim a gente chega aqui na quantidade de processamento realizado. Então, eu tive que estabelecer cargas base, ou seja, ao invés de eu processar apenas uma vez o Fibonacci interativo, eu processo ele 100 milhões de vezes. Assim, ele demora para executar essas 100 milhões de vezes esse algoritmo 799 milissegundos. Depois é só a gente dividir essa carga por essa quantidade de tempo e assim a gente consegue o throughput, que é a vazão realizada, em operações por segundo. Então, assim a gente consegue medir qual que é a velocidade de operações por segundo. Essa é uma métrica mais confiável, visto que aqui a gente está dissipando o overhead, que é o custo computacional apenas para montar o algoritmo na memória, passar pelo barramento e os outros gargalos que existem no hardware. Então aqui a gente tem que para esse algoritmo rodando 100 mil vezes nesse tempo, a gente consegue uma vazão de quantidade de processamento de 125 milhões, 120 mil, 193 operações por segundo. Já aqui, processando com o modo recursivo, a gente consegue apenas 299.546 operações por segundo. Ou seja, quando a gente faz um modo iterativo, loop, a gente tem uma capacidade muito maior de processamento do que quando a gente faz no recursivo, e isso se dá por conta também do overhead que é necessário na questão do gerenciamento da memória de modo recursivo. Então, quando a gente faz uso de um sistema recursivo que ele chama ele mesmo, ele precisa preparar na memória RAM os ponteiros para depois vir devolvendo o resultado dessas equações, e assim ele faz uma camada de profundidade muito grande, e isso tem um custo operacional muito grande de gerenciamento para o processador. Por isso que ele diminui tanto aqui a quantidade de operações por segundo quando a gente utiliza o modo recursivo ao invés do iterativo. Já em outros algoritmos, esse problema não acontece. Aqui no fatorial, tanto no modo iterativo quanto no modo recursivo e também no somatório, a gente consegue manter os 100 milhões de ciclos nessa carga inicial, diferentemente aqui do Fibonacci, que empilha muitas camadas de processamento na memória, de endereçamento na memória. Já aqui nos outros algoritmos, ele não tem esse problema. Então, tanto faz no modo iterativo de loop ou no modo recursivo, a gente consegue a mesma carga de trabalho base para poder então fazer uma medição mais confiável. Por exemplo, aqui no somatório recursivo, com uma carga de 100 milhões de execuções, ele demorou 1,6 segundos, um pouquinho mais, o que nos dá uma vazão de 60 milhões 491.672 operações por segundo. Por fim, a gente chega aqui no banco de dados e aqui a gente tem uma situação também interessante, da mesma forma que aqui no Fibonacci recursivo, a quantidade de operações é muito diminuída em relação ao iterativo, nós vamos ter uma situação bem diferenciada quando a gente tratar aqui de single core. Então aqui eu estou tratando um modo sequencial em apenas um núcleo, para multicore e a gente vai chegar. Aqui nós temos então que são 1000 requisições feitas, tá? Ao banco de dados daquelas duas colunas, que é o ID nome e o nome. E ele faz isso 1000 vezes. Então, ele requisita essas duas colunas, 1000 registros, e ele faz a requisição desses 1000 registros dessas duas colunas por 1000 ciclos. E para fazer isso 1000 vezes, não apenas um, porque quando a gente fazia apenas um, ele dava aquele erro de estouro do número. Aqui a gente executa 1000 ciclos, 1000 vezes esse processamento,
E aí sim ele demora 1,08 segundos, e aí a gente consegue ter então o cálculo aqui da vazão de quantas operações por segundo estão sendo executadas, e a gente chega aqui ao número de 919 operações por segundo que ele requisita ao banco de dados que está montado na memória, que o banco retorne 1000 registros a cada uma dessas 919 operações por segundo. Por fim, o sistema ele salva aqui, né? Então, o arquivo, uma planilha XLSX com todas essas informações e também com as especificações do computador do hardware. E pergunta se nós queremos fazer um novo teste. Pegando aqui a imagem do multicore, então aqui no single core a gente tem para o último algoritmo, que é o que faz ali a requisição ao banco de dados montado na memória, nós temos 919 operações por segundo. Vou abrir aqui novamente só para a gente fixar. A vazão é de 919 operações por segundo. Já quando a gente vem para o multicore, né, então aqui no caso eu estou utilizando 4 núcleos lógicos nesse teste específico, e nos testes gravados na planilha final, eu fiz isso com 3 computadores distintos, cada um com uma capacidade, fraco, médio e forte, avançado, mas esse aqui ele é apenas com 4 núcleos ativos, 4 núcleos lógicos. Se a gente considerar aqui, deixa eu voltar aqui, que no algoritmo do banco de dados, quando a gente está trabalhando com um multicore, a gente parte lá do single core de 909 operações por segundo para 103.548 operações por segundo quando a gente trata de mais de um núcleo. Ah, e isso é um salto absurdo. Da mesma forma que aqui o Fibonacci ele diminui drasticamente quando a gente utiliza um método recursivo, em relação ao Fibonacci iterativo, que aqui ele está na ordem dos 245 milhões, e aqui ele cai para 724 mil, aqui nós temos uma condição diferenciada que, comparativamente falando ao single core, quando a gente processa em multicore, o ganho é de mais de 13.000%. E por que isso acontece? Essa é uma característica fundamentalmente da linguagem Go, obviamente que também pode ser encontrada em algumas outras, mas isso se dá principalmente por conta das Go Routines, que são os arquivos de gerenciamento da forma como o Go paraleliza essas ações nos vários núcleos. Dando sequência aqui nesse benchmark, agora a gente vai verificar a questão comparativa entre as linguagens e a linguagem escolhida. Aqui nós temos 4 categorias, elas estão classificadas por nível de velocidade e algumas facilidades que a linguagem escolhida ao Go tem sobre as outras. Aqui a gente tem a questão da velocidade e os diferentes, tá? Então, comparativamente falando, o C++ e o Rush pode ser bem mais rápido do que o Python e JavaScript, numa ordem de 800% mais veloz, e o Go se coloca aqui no meio, entre todas essas linguagens, C Sharp, Java e também as linguagens de mais baixo nível. A vantagem do Go, ele compila diretamente para uma linguagem assembly, da mesma forma que as linguagens de baixo nível, só que ele tem uma escrita mais aproximada das linguagens de alto nível, o que facilita a escrita. Então ele compila em baixo nível, já direto para assembly no seu executável, mas a escrita é mais facilitada, porque ele não vai utilizar aqui entre as camadas intermediárias, por exemplo, um interpretador, como o Python e o Java, e também não vai usar aqui uma máquina virtual como o C Sharp e o Java no JVM e o CLR. Ele compila direto e o seu executável já vai despejar o código no formato assembly direto em máquina. Isso faz com que o Go seja muito mais veloz do que, por exemplo, C Sharp e Java, e muito mais ainda do que Python e JavaScript. Vindo aqui para a questão da gente rodar o teste, eu vou abrir aqui o terminal para a gente poder gerar então aqui o executável. Deixa eu abrir ele aqui, ó, geramos ele aqui, eu vou executar ele aqui, a gente vai maximizar para então efetuar os testes de forma prática. Então a gente tem que, é possível então escolher quantas vezes o algoritmo será testado, lembrando que cada um desses ciclos vai executar uma carga total, que não é de apenas um ciclo. Para cada algoritmo, a gente tem ali as cargas bases definidas de 100 mil a 100 milhões. Vou selecionar aqui uma vez só. No passo 2, a gente vai determinar se a gente quer trabalhar tão somente com um core ou com vários cores, por exemplo, um núcleo virtual ou muitos núcleos virtualizados. Aqui eu vou escolher o método 1 para a gente fazer o primeiro teste. Então, single core. Aqui no passo 3 e 4, a gente vai ter a possibilidade de mudar a carga padrão de cada um dos algoritmos, do 1 ao 7, ou
todos simultaneamente. Para efeito de teste, eu vou colocar 0 para ele manter a carga base padrão. E aqui também eu não vou mudar o fator multiplicativo, que em cima da carga padrão a gente poderia multiplicar essa carga padrão por 2, 3, até o número de 100 vezes. E começar aqui o teste com as cargas padrões. Aqui, como eu disse, no Fibonacci a gente tem 100 milhões de ciclos, ele está executando isso 100 milhões de vezes. E aqui a gente tem, então, que a quantidade de operações por segundo calculado é de 110.339.360 operações por segundo. Aqui ele cai para 256.000, como eu falei, aquela questão da recursividade, né, do gerenciamento da memória. E a gente chega aqui no final a 626 ciclos de operações por segundo. A planilha ela é salva, tá? Então ela foi salva aqui. E a gente pode verificar essa planilha posteriormente. Vamos fazer agora o segundo teste. Vou colocar aqui sim. Vou colocar aqui para executar apenas uma vez. E agora eu vou selecionar Multicore para a gente ter o comparativo. Vou manter as mesmas cargas e executar. Aqui o teste terminou e a planilha foi salva Multicore uma rodada. Comparativamente falando, a gente tem então que aqui a vazão é de 195 milhões, trabalhando com 4 núcleos virtualizados, contra 110 milhões trabalhando com apenas um núcleo. O ganho, como é perceptível, mesmo utilizando 4 núcleos, ele não é 4 vezes maior, tá? Por quê? Porque o paralelismo, ele não prevê uma questão exponencial em todas as vezes. Em algumas vezes esse número ele vai extrapolar em muito a quantidade de vezes de ganho, o speed up aí, em outras vezes não, como é o caso aqui. Quando a gente rodou com apenas um núcleo, foi de 110 milhões de operações por segundo. Quando a gente rodou com 4 núcleos, foi de 195. Há um ganho, mas não é 4 vezes maior. Já nessa questão aqui, por exemplo, quando a gente vem para o algoritmo de número 7, que é a conexão e requisição, 1000 requisições feitas ao banco de dados, a gente tem que, utilizando apenas um núcleo, a gente tem 626 operações. Já trabalhando com 4 núcleos, isso se dá pela questão das Go routines e a forma como o Go gerencia essas atividades paralelas, a gente passa de 600 para 144 mil. Então, aqui a gente tinha menos de 1.000 operações por segundo. Trabalhando com 4 núcleos, a gente passa para 144 mil operações, ou seja, é um ganho exponencial muito grande. Isso se dá não pela questão dos núcleos apenas, não faria sentido, né? Mas sim também por conta da forma como essas requisições são gerenciadas no sistema. Isso se dá principalmente pela questão das coroutines, como o Go ele faz com que o tempo ocioso do processador seja diminuído nessa entrada e saída da requisição dos dados. A gente tem também aqui uma questão que é a seguinte, então eu vou rodar aqui novamente o teste, colocar aqui 10 vezes. Então, para que não haja distorções, as métricas elas foram feitas com o seguinte quesito. Tanto para single core quanto para multicore, nós rodamos 10 vezes e tiramos a média final depois. Eu vou executar aqui, a gente vai deixar ali rodando. Vou selecionar aqui um multicore. É, Aqui eu vou adentrar nessa questão, eu vou digitar aqui o número 2 e aqui também o número 2 para demonstrar. Então, aqui no passo 5 a gente tem as cargas base. Então, no Fibonacci a gente colocou 100 milhões de ciclos, enquanto que no recursivo apenas 100 mil. Digitando o número 1, eu posso selecionar aqui e modificar todos de uma vez. Há também a possibilidade aqui, se eu digitar, por exemplo, aqui o número 1, para fazer cada um de forma individualizada. Aqui eu vou fazer a modificação total. Então, eu vou digitar aqui o número 1 e entrar aqui com um número de 10 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 milhões, pressionar o Enter. Ou seja, toda a carga de todos os testes, algoritmos, foram modificados para 10 milhões de vezes. Vou pressionar aqui o 0 para dar sequência e a gente vai entrar aqui na confirmação desse fator. Então, agora eu posso multiplicar esses 10 milhões de ciclos por qualquer fator de 1 a 100. Então, eu multiplicaria isso aqui inúmeras vezes. Então, entrando aqui, se eu digitar aqui o número 8 e pressionar Enter, a gente vai passar então de 10 milhões de ciclos para 80 milhões de ciclos, porque eu mudei aqui o fator que será processado. Vou pressionar aqui então 0 e aí sim o código ele vai começar a rodar com essa carga total para a gente fazer um teste massivo mais pesado. Aqui, no Fibonacci iterativo,
a carga inicial era de 100 milhões e a gente acabou reduzindo para 80 milhões, então o algoritmo ele passa rapidamente e de forma fácil. Já que no recursivo, onde a carga era de apenas 100 mil ciclos, a gente passou agora para 80 milhões de ciclos, ou seja, ele vai demorar muito para fazer esse cálculo, correndo o risco de estourar a stack. Acredito que aqui com 80 milhões ele não vai estourar. De qualquer forma, para a gente ganhar em tempo, eu vou sair aqui da execução, finalizar, porque é para demonstração, e executar ali novamente. Aqui tem as planilhas já salvas e a gente vai adentrar elas. Fechar aqui, ele está um pouco lento. Abrir aqui novamente. E agora eu vou executar 10 vezes. Vou manter multicore 0 para manter a carga base. E 0 porque o fator eu também não vou mudar. Então ele vai executar 10 vezes. Então aqui 1 de 10, onde a gente tem aqui 195 milhões de execuções. Aqui na segunda rodada ele teve 184 milhões de execuções por segundo. Aqui na terceira 189, ou seja, há uma variação natural. Portanto, rodar 10 vezes o teste faz com que a gente consiga ter uma média mais confiável. Lembrando que a gente está rodando 10 vezes, só que para cada uma dessas execuções são 100 milhões de ciclos realizados, ou seja, esse algoritmo está sendo executado 100 milhões de vezes nesse único teste. Aqui o teste 4, 176, ou seja, ele oscila bastante. Vai de 195 milhões a 176 milhões. Aqui no 5, 10 de 10, ou seja, ele chegou no final, na última execução, e trouxe todos os retornos. Eu vou fechar, a gente vai abrir então aqui a última planilha executada, que foi essa, deixa eu verificar qual foi, classificar aqui por data. Essa aqui. Então a gente tem aqui, ó, no nome dela, que foram 10 rodadas, foi em multicore, nesse horário. E aqui então a gente tem as especificações. A gente está utilizando 4 núcleos lógicos, a frequência de 3.3 GHz. E aqui as especificações totais do sistema. Voltando aqui, a gente tem então aqui o throughput médio calculado das 10 rodadas e os seus tempos. Se a gente continuar vindo para cá, a gente tem então aqui a primeira rodada e o tempo que a carga demorou, a segunda rodada, até o término, as 10 rodadas executadas. Então, como a gente tem uma variação muito grande, ó, então 197 milhões contra 176 milhões aqui ó, na quarta rodada, essa média aqui é importante porque após 10 rodadas a gente sabe que esse algoritmo aqui tem uma vazão de 190 milhões 361.248 operações por segundo. A gente poderia fazer essa média inclusive com 100 rodadas. 10 acaba sendo um número bom porque o teste não fica muito extenso e é confiável porque ele executa essas milhões de operações 10 vezes.